Eu quero falar um pouco sobre esses detalhes que foram fornecidos pela mídia ocidental, é bom que se frise, sobre a ofensiva que está sendo levada a cabo na região nordeste de Kharkiv. Os ucranianos, na fala diária do Zelensky, ele fala à noite, horário local, então eu vou repercutir a fala dele, principalmente sobre os ataques na cidade de Balaklia, que existem alguns vídeos que subsidiam que os soldados ucranianos ocuparam essa importante cidade de Balaklia, na região de Kharkiv. Né? O Zelensky diz que as tropas ucranianas também teriam chegado à cidade de Kupiansk, na região de Kharkiv, um importante centro logístico e de abastecimento para as forças russas, de acordo com uma foto que mostra soldados ucranianos segurando uma bandeira em frente a um poste de sinalização na entrada sul da cidade, geolocalizada pela referência CNN, tá? É bom que se frise. As forças ucranianas teriam retomado a cidade, que fica a cerca de 112 quilômetros a leste de Kharkiv. Aí diz o seguinte: blogueiros e analistas russos disseram que o avanço das forças ucranianas em direção a Kupiansk visa cortar as linhas de abastecimento para a cidade estratégica de Izium ao sul, geralmente apoiando a campanha russa na Ucrânia. Muitos teriam criticado que Moscou não teria previsto essa contraofensiva ucraniana em Kharkiv. Gente, agora vamos a um outro fato que é importantíssimo dentro dessa análise, dentro dessa leitura, tá? Vamos entender o seguinte: eu recebi inúmeras imagens que mostram que a 144ª Divisão Mecanizada do Exército Russo, que já estava, de alguma forma, sendo mobilizada com mão de obra acumulada para uma eventual ofensiva terrestre contra Kharkiv, está sendo mobilizada nesse momento para se contrapor a esta ofensiva ucraniana nesta região importante a nível de logística, inclusive em relação ao próprio suprimento do Donbass. Se vocês olharem no mapa, vocês podem observar isso, e os russos estão levando muitas tropas, tanques T-90, nós devemos ter conflitos bastante duros nessa região nos próximos momentos, e eu gostaria que todos vocês tivessem em mente que fica praticamente impossível que nós possamos aferir a veracidade da extensão do êxito ucraniano em relação ao ataque a esta região. O que tem de substancial aí é o seguinte: é que a OTAN está dizendo claramente, através do seu secretário-geral, que é ela que está coordenando essa contraofensiva contra a região de Kharkiv. A OTAN está dizendo em Bruxelas que ela, a OTAN, é que coordena essa contraofensiva. Enquanto autoridades militares importantes na Rússia dizem que não há a menor possibilidade de transigência com esta contraofensiva ucraniana e que ela será esmagada. As forças russas estão acumulando importantes equipamentos, mão de obra, estão acumulando artilharia, estão acumulando divisões mecanizadas para um contragolpe contra esta ofensiva ucraniana, que está localizada numa região importantíssima. Essa cidade de Izium, ao sul, é estratégica. Então, é importante dizer que você tem aí, gente, a possibilidade de um embate terrestre duríssimo, talvez o mais forte até aqui, porque essas contraofensivas em duas frentes, né, uma ao sul, na região de Kherson, parece ser um dos principais teatros do conflito, mas ali parece que os ucranianos não lograram êxito. E esta de Kharkiv, onde parece, aparentemente, que algum tipo de êxito poderia ter sido logrado, acontece concomitantemente a declarações do representante da Agência Internacional de Energia Atômica. Eu já suscitei isso em uma live que fizemos mais cedo, uma live curta que fizemos mais cedo. O secretário responsável pela administração da Agência Internacional de Energia Atômica, seu diretor Rafael Mariano Grossi, disse de forma taxativa e cabal, sem dizer quem perpetrava os ataques contra a Zaporizhzhia, que é necessário que seja levada uma força de paz multinacional, não apenas a central nuclear em Energodar, mas que seja levada uma força multinacional para desbloquear os caminhos que levam à central. Então, a Agência Internacional de Energia Atômica, mais uma vez, se prestando ao papel de uma organização multilateral que parece tendenciosa em relação ao seu alinhamento com as potências ocidentais. Então, quem disse, em primeiro lugar, né, e eu logro um êxito até em dizer isso para vocês, em relação àqueles que eu vi que tinha muita gente que estava contestando, dizendo, olha, o pessoal está reclamando, que está pedindo a fonte, quer saber, não quer saber se não é clickbait e tal. Vocês têm todo o direito de questionar. Eu acho que o cara que é bem informado, o cara que tem uma percepção arrazoada das coisas,
ele deve questionar a origem, a fonte da informação e procurar essa confirmação, inclusive em outros canais. Eu não quero que vocês aqui cheguem e acreditem como se nós fôssemos os donos da verdade. Mas, repito, nosso patrimônio é a nossa seriedade, o nosso patrimônio é apontar fonte, é mostrar quem disse, aonde disse, mostrar o precedente, dizendo sempre que quem não conhece o passado não tem a menor condição de prever o que poderá acontecer futuramente. Então, nós precisamos elucidar os fatos e, na realidade, nós não podemos pedir para vocês que acreditem no que nós estamos retratando sem dar subsídios. Nós somos escravos da verdade. E esta verdade ela tem que ser mostrada a médio e longo prazo pela seriedade do canal.